Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com nossa convidada especial, Clara Savelli, sobre sua jornada de escritora independente até seu lançamento na editora Intrínseca, com o seu Young Adult, As Férias da Minha Vida. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Para começar, obrigado, Clara, por ter aceitado participar aqui da FLIR, principalmente sendo uma das nossas convidadas especiais dessa edição. Fico muito feliz da sua participação aqui. E, assim, para começar, eu costumo sempre perguntar sobre a história do escritor, como é que ele começou e tudo mais. Eu vou fazer todas essas perguntas, só que eu quero começar um pouquinho diferente no seu caso, porque estamos em dezembro e eu vi que no seu Instagram, desde o dia 1, você já está no molde Natal. Então, me conte essa paixão pelo Natal. Eu que agradeço pelo convite, estou super honrada de estar aqui com vocês. E sim, né, eu não consigo esconder que eu gosto muito dessa época do ano. Eu acho que ela traz uns sentimentos muito bons, né? Não só esse sentimento de bondade, né, de estar junto com quem a gente ama, de querer fazer o bem que o Natal traz, mas também essa reta final do ano, né, a esperança do novo começo. E eu acho que a gente está precisando muito, né, dessa esperança nos últimos anos que a gente tem vivido, com a pandemia, com tudo que a gente tem sofrido como povo brasileiro, né, mas até mundial. Então, eu acho que eu gosto muito de tentar trazer isso para minha rotina, para o meu dia a dia, nesse finalzinho de ano, para, né, deixar tudo mais iluminado dentro e fora de mim. Não é só a decoração. Eu gosto muito de escrever também sobre essa época do ano. Então, eu tenho um conto de Natal que está na Amazon, que é sobre uma menina que tem esse mesmo espírito natalino assim que eu, só que tudo tá dando errado na época de Natal dela, e ela tá com muita dificuldade de fazer o Natal acontecer, digamos assim, né? De manter essa positividade, essa esperança na família e na cidade dela. E além disso, eu tenho um outro conto que está disponível no Wattpad, que é gratuito, né, para leitura, que eu escrevi ano passado, no Natal do ano passado. Então, é um conto que se passa na pandemia. Então, são dois protagonistas que moram um em frente ao outro, né? E ficam se falando um pouco pela janela. Ela, que também tem esse espírito natalino que decora a varanda inteira, e ele, que está preso dentro de casa, estudando para o vestibular, e está incomodado com as luzes de Natal entrando na casa dele como se fosse quase um disco de boate, né? De discoteca. E aí esse relacionamento deles vai surgindo pela janela. E para esse ano, se tudo der certo, vai ter um lançamento ainda esse mês também na Amazon, também na vibe Natal, mas diferente do que eu costumo escrever, é um livro, uma novela, né, na verdade, em coautoria, com uma outra colega minha escritora, e ele vai ser um suspense. Então, é um pouquinho fora da vibe que eu costumo escrever. Se tudo der certo, muito em breve, assim, aí pro meio do mês que a gente já tá, então já deve estar saindo a qualquer momento. Ah, que demais! Que legal saber que ainda tem novidade para esse Natal, né? Então, assim, agora sim, eu quero que você conte dessa sua origem antes de chegar na Intrínseca. Legal. Olha, eu sempre quis ser escritora, desde pirralhinha, assim, quando perguntavam o que queria ser quando crescesse, essa era a resposta, né? E aí eu fui crescendo de fato e percebendo que não era uma carreira, tipo assim, eu não ia fazer faculdade de escritora, né? Não era uma coisa tão consolidada, ainda mais há alguns anos atrás. Então, eu fui pensando, né, como é que eu ia poder fazer isso acontecer, sempre com esse desejo no meu coração, mas também trilhando outros caminhos, né? Fui fazer outras faculdades, enfim. Mas muito antes disso, quando eu ainda era adolescente, eu era apaixonada, ainda sou, né? Acho que a minha estante aqui atrás não deixa mentir, por livros e por ler. E naquela época, isso é 2007, 2008, a gente ainda não tinha um lançamento tão frenético de traduções como a gente tem hoje, né? E aí eu estava em uma comunidade no falecido Orkut, e tinha uma comunidade lá que era de romances adolescentes. E aí eu pegava muita indicação de livro lá, né? Livros que eram mais fora do hype, né? Menos conhecidos da época, que eu ia procurar para ler e comprar. E aí as meninas que faziam, majoritariamente meninas, né, que faziam parte daquela comunidade, começaram a publicar suas próprias histórias. Mas aí eu comecei a ler as histórias que elas estavam postando, me animei
e comecei a postar uma história também. E aí acabou que essa comunidade se transformou numa comunidade específica só para postagens de livros originais, que se chamava Nossos Romances Adolescentes. E foi lá que eu comecei um pouco assim a minha, fechar aspas, carreira de escritora. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a publicar esse primeiro livro online, e foi uma experiência muito legal, não só pelo crescimento, né, assim, como escritora mesmo, de entender, escrever um livro inteiro do começo ao fim, entender o que os leitores estavam gostando ou não gostando, porque elas comentavam sempre, né, no tópico de comentários, mas também de criar laços e amizades com essas pessoas que me liam na época, que eram da mesma idade que eu, estavam passando pelos mesmos problemas que eu, mesmas questões adolescentes que eu, e com quem eu falo até hoje, e a gente tem contato até hoje. Quando o Orkut morreu, eu fiquei meio órfã, sem saber onde eu poderia publicar novas histórias. Porque eu meio que tinha me condicionado, né, a ter o feedback dos leitores, a ter ali o comentário deles, eu queria saber o que eles achavam. Então, até tentei começar algumas histórias novas, mas eu me sentia bloqueada. Eu escrevia 2, 3, 4 capítulos e ficava, mas eu não sei se é isso, eu não sei se está indo para o lado certo, eu preciso que alguém leia. E ficava, assim, angustiada, sabe? E então, quando eu descobri o Wattpad, que foi em 2015, 2014, 2015, eu fiquei super feliz, porque parecia que ele era, assim, feito sob encomenda, né, para quem gosta de ler e escrever online. E aí foi muito fantástico, assim. A primeira história que eu postei lá foi Acampamento de Inverno para Músicos Nem Tão Talentosos, que sozinho tem quase 3 milhões de leituras, né, desde que eu postei até hoje. Então, uma coisa que eu jamais imaginaria, novamente, eu não fui publicar lá buscando, sei lá, ter 3 milhões de leituras ou ter um livro publicado pela Intrínseca, né? Acho que essas coisas foram consequências do meu trabalho lá e do que eu conquistei e dos leitores que me ajudaram muito nesse caminho. Mas aí eu nunca parei, né, basicamente, de postar online. Acho que eu fui emendando um acampamento em um outro livro, depois que foi chat, aí depois inventei mais um. E ao mesmo tempo que eu escrevia no Wattpad gratuitamente, eu lançava algumas histórias na Amazon, porque a ideia do Wattpad é ser uma plataforma 100% gratuita mesmo, né? Assim, agora eles começaram até uma versão premium, mas não deu muito, ainda não está muito consolidada no Brasil. E foi muito, não sei se já estou adiantando muito, mas para fechar o ciclo até eu chegar na Intrínseca, foi muito por causa dos meus leitores do Wattpad que isso tudo aconteceu, assim. Eu devo muito a eles sabem, eu faço tudo que eu posso para deixar bem claro. E o que aconteceu foi o seguinte, Acampamento, que é esse livro que eu publiquei primeiro, que foi o mais famoso, ele estava fazendo acho que 2 anos de início das publicações, né? Eu comecei a publicar ele, ou terminei ele em junho, e a gente estava comemorando 2 anos dessa data. E aí, eu e os leitores criamos uma campanha, né, para divulgar o livro e talvez chamar a atenção de algumas editoras para, quem sabe, publicá-lo, né? A gente estava numa época que o Wattpad estava começando a ser entendido, digamos assim, né, pelas casas editoriais, e a gente já tinha alguns outros autores do Wattpad publicados por editoras, e aí os meus leitores ficavam pedindo loucamente isso, e vamos tentar viabilizar isso de alguma forma. E aí a gente fez uma semana temática, né? Então, teve tudo que você pode imaginar. Teve meme que eles criaram, teve tuitaço que a gente entrou nos tópicos mais comentados do Twitter, teve uma lista que eu fiz de motivos para publicar o livro que viralizou, teve assim, foi uma semana incrível. Então veio a minha agente falar, olha, as editoras pediram o livro, eu mandei. E aí eu fiquei, meu Deus, a porta abriu de fato, né? Assim, eu tava nessa esperança, todo mundo ali tava junto por um propósito. Elas chegaram, acho, a mandar e-mail para as editoras, marcar as editoras nos posts, tipo, olha aqui, publica. E aí, enfim, tava acontecendo e eu nem tava acreditando, sabe? Eu tava, meu Deus, claro que não vai dar em nada, né? Tentando não criar muita expectativa, mas meio que já abrindo espaço na estante para botar o livro, sabe? Como é que é? Aí, passou um tempinho, assim, veio a minha agente de novo e falou, olha, eles gostaram, né? Em geral, o feedback das editoras que leram foi que você escreveu muito bem, tem esse público leitor, enfim, mas eles gostariam de ver alguma coisa original, que não tenha sido ainda publicado em lugar nenhum. Eu falei, tá, vamos fazer, vou ter que dar um jeito.
Só que ela falou, tem um probleminha. Algumas editoras têm prazo, né, de envio de originais, só aceitam até tal dia, tal mês. Sim. E um prazo de uma delas ia vencer em um mês, assim, da data. Aí eu fiquei tipo, como assim? Como é que eu vou fazer isso? Ela, não, escreve, qualquer coisa a gente manda para as outras, não manda para essa. Eu nem sei qual era, porque elas não me contam, sabe? Assim, para qual tá sendo, qual mandou, qual tá avaliando, para a gente não ficar ansioso mais do que o normal, mais do que o necessário. E aí eu falei, não, vou escrever então. E aí eu passei 20 dias à base de muito café e poucas horas de sono e escrevi as férias da minha vida. E aí depois eu tive a sorte de ser escolhida pela Intrínseca e escolhi eles de volta. E a gente disse sim um para o outro no lindo casamento literário. Nossa, que demais. Gente, ela disse sim, gente. Sim. Que demais. Cara, que história maneira. E, na verdade, você falou várias coisas, eu quero pegar vários ganchos de vários momentos. Então, assim, vamos tentar manter ainda nessa ordem cronológica. Eu li em outras entrevistas de que você chegou a publicar em outras editoras, foram inclusive experiências até que não foram tão boas, mas assim, você começou no digital, nessa questão das redes sociais, interagindo com as pessoas, na verdade, se alimentando dessa interação, porque sem ela a história simplesmente não fluía, e aí em algum momento você resolveu transformar esses livros em livros impressos, né? E aí foi para alguma editora. E me conta um pouquinho dessa relação, desses primeiros impressos. Nessa mesma entrevista eu li que você era muito tímida, não queria contar nem... Enquanto estava lá, interagindo com as pessoas na internet, ok, eu não conheço essas pessoas diretamente, mas pai, mãe e amigos é outra coisa. E aí tem esse momento de, cara, agora eu vou lançar um livro físico e tem que contar para todo mundo, e aí? Exatamente, é bem isso, assim, eu comecei a publicar online, tomada ali pela comunidade, né, que eu vi as meninas publicando, eu fiquei interessada, mas também porque eu queria ter um leitor, mas eu não queria mostrar para as minhas amigas ou para minha família, por dois medos, ou por elas acharem que não podiam me criticar, assim, tipo, é minha filha, / minha melhor amiga, eu não vou falar que tá ruim. Então tinha esse medo, e o segundo medo era mal bem ser julgada, sabe, assim, não sei como eles iam, na minha cabeça de 16 anos ali, eu não sabia como eles iam entender aquilo, se eles iam achar estranho, enfim. Minha família não era para achar estranho, né, porque desde pirralha eu tava falando que queria ser escritora, então em algum momento isso ia acontecer, sabe? Mas eu tava muito envergonhada, assim, de ter essa conversa, digamos, né? De falar que realmente estava fazendo aquilo. Mas naquela época também, era final de 2009, eu estava passeando pelos blogs literários. Naquela época não tinham tantos quanto a gente tem hoje, né? Então tinha, sei lá, uns 10, 15 blogs que eram bem famosos. E eu estava em um deles, e aí eu vi um post de uma editora. Eu não tinha nem terminado o livro ainda. Tava faltando alguns capítulos. E aí eu comentei no post, na verdade, que legal, e eu tenho um livro, mas ele ainda não está pronto, se alguém quiser ler, toma o link da comunidade do Orkut. Pensando mais em fazer uma propaganda do livro mesmo para quem estava lendo o post do que propriamente chamar a atenção da editora, né? Mas acabou acontecendo isso. No dia seguinte, eu acordei, tinha um monte de mensagem da editora, em todos os cantos possíveis, falando, a gente leu um pedaço que estava disponível, tipo, na sinopse, a sinopse, né, do livro, assim, que ficava na capa da comunidade. Eu quero muito que você me mande os 5 primeiros capítulos, porque a gente está interessado em publicar. Foi uma coisa muito... Eu fiquei, sabe, assim, da mesma forma que eu contei, que eu fiquei sem acreditar que as coisas foram acontecendo da forma como foram acontecendo e foram me levando até onde estou hoje, foi a mesma coisa nesse momento. Eu fiquei... Como isso está acontecendo? Eu só fiz um post de propaganda, mas não podia deixar passar, né? Então mandei, falei, olha, eu não terminei o livro, mas estamos aqui e tal. E aí eles quiseram contratar a história. E aí eu assinei o contrato no início de 2010. Só que era uma editora modelo, né, de uma faculdade. Então quem cuidava eram os alunos de editoração com supervisão de professores.
E isso fez com que o processo fosse muito demorado, porque todo semestre mudavam os responsáveis, então meio que começava do zero, né? Então ficou isso rolando até 2014, quando entrou lá no período, né, uma aluna muito aplicada que te falou, não, isso aqui vai sair, nem que seja a única coisa que eu faço esse semestre. E aí Por ela favor. conseguiu colocar, exato, aí ela conseguiu colocar para rodar e saiu a publicação, a primeira edição foi em maio de 2014. Só que aí teve esse adendo, né, que você mencionou, Ronaldo. A editora, ela, como ela tinha, né, esses recursos limitados, enfim, era uma editora modelo de uma universidade, etc., eles tinham falado até contratualmente que eles iam disponibilizar o livro para venda, tanto no site deles quanto mandar para algumas livrarias, mas acabou que na época que isso aconteceu, 4 anos depois, eles já não estavam conseguindo, estavam com problema no site, eles não iam conseguir mandar para lugar nenhum. Eles falaram, olha, você tem a opção de esperar, a gente vê quando isso vai resolver e tentar, né, cumprir o que a gente prometeu, ou você compra os livros e faz por você. E eu já não aguentava mais esperar, né? Agora que eles estavam prontos, eu precisava que eles estivessem comigo. E outra coisa, nesse período de 2010 a 2014, foi quando o Orkut foi definhando. Então, quando o livro realmente saiu, eu já não tinha quase ninguém para falar. Ainda estava lá a comunidade, mas ninguém mais estava entrando no Orkut, digamos assim, né? E aí eu falei, não, vou fazer uma vaquinha na família inteira, já que agora, quando eu fui chamada, né, pela editora, eu tive que falar para minha família, para os meus amigos, que eu tinha escrito um livro que ele ia ser publicado. Ou seja, assim, tipo, gente, então, eu escrevi um livro. Poxa, que legal, Clara. Então, e aí, além de tudo, eu preciso de uns R$ 1.000 aí de vocês. Exatamente. Eu falei, agora já que eles já sabem, já que eles acharam legal, diferente do que eu achei que talvez eles fossem achar, eu vou pedir um dinheiro emprestado aí. E foi isso. Falei, vamos que vamos. E aí fiz isso, consegui juntar, comprei todos os livros, eram 300 exemplares, e eu só me dei conta do que eu estava fazendo realmente quando as caixas chegaram na minha casa. E aí eu vi aquele pilha de caixa na minha sala de história, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Eu não conheço 300 pessoas e eu já não posso nem vender para a família porque eu já peguei dinheiro emprestado deles. Eu fiquei tipo, socorro, Brasil, eu não consigo avisar os leitores do Orkut, eu não posso vender para minha família, eu não conheço 300 pessoas, o que eu vou fazer com isso? Mas aí... com isso? Exato. E aí foi nesse momento, né, que você mencionou timidez, eu ainda sou muito tímida, mas eu aprendi a, né, lidar, digamos assim, com a minha timidez e saber usar, né, eu acho que eu também tenho boa capacidade de falar, eu consigo conversar bem e tudo, então eu comecei a desenvolver esse lado meu, ainda que eu às vezes por dentro esteja tipo, passando mal de nervoso, por fora estou plácida, sabe, falando tranquilaço. E foi muito daí, da prática mesmo, de pensar, de ter 300 livros na minha sala de estar, eu preciso vender eles, até para poder pagar as pessoas que me prestaram dinheiro. Então, basicamente, coloquei o livro embaixo do braço e fui atrás de evento literário que pudesse me receber, fui atrás de estande na Bienal que tivesse espaço para autor independente, basicamente batendo na porta das pessoas e perguntando se elas tinham um minuto para ouvir a palavra do meu livro, sabe? Porque eu precisava fazer alguma coisa. E aí foi nessa que eu fui a primeira vez para a Bienal como autora, na própria 2014, né, na Bienal de São Paulo. E aí eu fiquei num estande de uma outra editora bem pequenininha também, mas foi um livro que vendeu bem, assim, né, dentro do estande, ainda que eu tivesse todas as minhas dificuldades de abordar leitores na época. E acabou que no final da feira eles me convidaram para fazer a segunda edição com eles. Falaram, olha, quando acabar a sua edição, se você quiser mandar para a gente publicar, a gente publica. E aí foi isso, assim, quando a edição acabou, eu contatei essa editora e eles publicaram a segunda edição. E eu continuei indo a todos os eventos, feiras, etc., e até autores internacionais que vinham para a Bienal, que eu ia pegar autógrafo, eu tacava o livro na mão e falava, segura o meu livro para mim, enquanto eu seguro o seu. E eles seguravam, sabe? Então estão lá, eu faço várias fotos do Sophie Kinsella com o meu livro, Julia Quinn com o meu livro. Maravilha. Tive que fazer alguma coisa, né? Mas aí consegui pagar os meus familiares depois de, acho que demorou uns 2, 3 anos, assim.
mas não devo mais nada a ninguém, graças a Deus. Maravilha. E foi isso. E aí, em 2017, eu assinei o contrato com a Intrínseca, no final de 2017. O livro só foi publicado em 2019, né? Então eu passei esses 2 anos guardando segredo, até porque eu não podia contar ainda. Por que 2 anos entre contrato assinado e lançamento? As pessoas às vezes acham que é um processo, tipo, assinou, publicou, né? E muitas vezes quando você publica por uma editora pequena, né? Passam alguns meses e vai. Mas as editoras, elas normalmente já têm um calendário editorial pré-montado, né? Então, por exemplo, agora que a gente está no final de 2021, muito provavelmente a Intrínseca já tem tudo fechado que ela vai lançar no que vem. Já está mapeadíssimo. E aí eu entrei, tá, na fila do editorial, digamos assim, e ao mesmo tempo a gente foi trabalhando junto no livro também. Como eu escrevi o livro em 20 dias, né? Assim, ele era bom, ele era comercial, tanto que ele teve, né, ofertas de editoras, mas ele tinha muitas coisas que ele precisava ser trabalhado, e aí a gente foi trabalhando junto, eu e as editoras, né? A Thalita, a Suelen, a Renata, um pouquinho, e a gente foi lapidando, né, digamos assim, para ele ficar o mais redondinho possível para chegar para os leitores. E aí também tem todo o processo de revisão, de preparação, de capa, né? Também definir como é que vai ser o marketing, o lançamento, tudo isso. E aí demora realmente um pouquinho, né? É normal que tenha esse prazo mais diluído. O mais difícil para mim não foi nem esperar os 2 anos em si, foi não poder falar para ninguém. Foi assim, Sim. manter o segredo, porque eu fiquei me coçando para contar. Como eu falei, né? Foi muito fruto dos leitores, então eu queria muito contar para eles que tinha dado certo, sabe? Que o que a gente se mobilizou tinha dado um resultado e eu não podia, e eu ficava, ai meu Deus. E Mas às vezes você não eu ia podia dizer nada, absolutamente nada, Não. nem que tinha assinado um contrato, nada. Não, nada. era segredo. Nossa, 2 anos. 2 anos. Né? Tava para morrer de vontade de contar, mas só quem sabia eram meus pais, né, meus avós, minha irmã e meu namorado. Olha só. Mas durante esses 2 anos você continuou publicando em Wattpad, Amazon, Sim. continuou publicando? Sim, eu continuei publicando. O Wattpad eu dei uma diminuída, né, pisei um pouco no freio porque eu não estava dando conta, mas continuei publicando na Amazon bastante. Tem algumas coletâneas de conto lá que são bem legais para ver, digamos assim, o desenvolver da Clara escritora, porque elas vão de contos que eu escrevi lá em 2008 a contos que eu escrevi em 2020, 2018. Então, passa um pouquinho por todas as fases, né? Claro que eu dei um tapinha, né, nos contos mais antigos, mas eu deixei a essência deles lá. Eu acho que isso é legal de ver também, até para quem está começando agora e acha que o que eu escrevo é muito ruim. Todo mundo acha isso quando está começando, sabe? Até hoje eu acho isso quando eu escrevo a primeira versão, né, dos livros. E eu acho que isso é legal de ver de um autor. Eu gostaria de ver de outro autor, assim, tipo, as primeiras coisas que ele escreveu e o que ele está escrevendo hoje, como mudou a linguagem, o que se adaptou, sabe? Acho que hoje a gente tem muita gente que lê livro nacional, muita gente que compra, muita gente que incentiva, muita gente que vai atrás, sabe? E isso é uma coisa assim que eu só tenho a agradecer e torcer muito para que isso continue crescendo cada vez mais, porque o que a gente via muito era a velha síndrome de vira-lata, né? De que a literatura nacional é ruim, literatura nacional não é tão boa quanto ela de fora, não vou nem comprar, blá, blá, blá. E quebrando esses mitos, né, desmistificando essa percepção, eu acho que é um pouco do nosso trabalho como autor também. Mas que dói, às vezes, ouvir eu não leio livro nacional, dói. Dói. E assim, eu queria aproveitar uma coisa que você falou, que é o seguinte, na verdade é tentar entender como é que foi o processo desse seu livro, né? Desses 2 anos. Lógico, você não ficou 2 anos escrevendo eles, você já falou. Escreveu ele a muita base de café durante 20 dias e depois teve a conversa com os editores. Mas como é que foi, então, escrever esse livro ainda para apresentar, ainda para ser submetido, mas você tinha aquele processo daquela troca com os leitores, né? Alguém leu você durante esses 20 dias ou foi... Não, gente, não dá tempo. Como é que foi esse processo? Foi doído. Porque, assim, e tem esse momento dos 20 dias e tem também depois. Uma vez que, ok, está pronto,
eu tenho uma editora, e aí foi só você e os editores, não teve mais nenhum leitor beta envolvido no processo? Conta isso aí para a gente, por favor. No decorrer dos 20 dias, fui eu e a minha agente. Então, basicamente, a gente fez um esquema que funcionava. Eu escrevia um capítulo num dia, mandava para ela lia no fim do dia, no início do dia seguinte, me mandava de volta. E aí, naquele dia, eu mandava o capítulo que ela comentou revisado, né, com as alterações que ela pediu, ou com algum comentário, e um capítulo novo. E a gente foi fazendo isso até o fim do ciclo. Ter entrado para a minha agência ajudou muito a conseguir produzir coisas fora da internet, digamos assim, originais, né? Porque, mal bem, é uma leitora, né? Minha agente é uma leitora crítica que comenta e pede alterações, etc., e amadurece as histórias, mas é alguém com quem eu troco, né? Com quem eu ouço. E durante o processo com a editora foi realmente, primeiro, dentro da Intrínseca, né? Com as editoras, pessoas de lá que estavam mexendo na história, e depois passa por revisores, preparadores externos, que são contratados, enfim, para esse fim, mas que estão dentro da cadeia do livro, né? Ou seja, não vazou, digamos assim, para fora da bolha. Bom, então apresente o livro para a gente. Legal. Bom, As Férias da Minha Vida, ele é uma história super adolescente, super solar, assim, mas que também traz algumas discussões e alguns tópicos interessantes e importantes. Ele conta a história de 3 melhores amigas que vão viajar para comemorar os 15 anos, só que com 2 anos de atraso. A Isis, que é a protagonista, ela já tem 17 anos quando ela vai fazer a viagem de 15 anos tão sonhada. Isso porque a melhor amiga dela, que é a Vivi, tem uma irmã mais nova, que é a Brenda, e os pais da Vivi só deixaram ela fazer a viagem com a Isis, né, a viagem de melhores amigas dos 15 anos, quando a Brenda também tivesse 15 anos e pudesse ir junto. Então, elas tiveram que adiar, e elas só vão quando as duas mais velhas já têm 17 e a Brenda tem 15. E em vez de elas irem para a Disney, que era o plano original, né, que elas ficaram sonhando e mapeando nesses 2 anos de espera, elas vão para a República Dominicana, para Punta Cana, porque a tia da Vivi, da Brenda, que é uma tia meio maluquinha, assim, sabe, meio riponga, ela convence os pais delas que é uma excelente ideia e que ela vai junto como responsável do trio. E a Isis nem acredita que os pais permitiram, né, que ela vá, ainda mais sob supervisão da tia Cecília, mas já que deixaram, vão embora. E aí elas embarcam nessa aventura e acabam descobrindo no processo, né, que muitas vezes a gente tenta ter um roteiro e seguir os planos, mas a vida ela tem o próprio plano dela e os próprios roteiros dela. E a gente tem que entender que às vezes é mais importante a gente seguir o nosso coração do que o roteiro pré-estabelecido na nossa cabeça. Nossa, na verdade são desventuras, né? Já começa tudo. Não era para ser, né? Não era para ser. Tudo que elas planejaram, enfim, não mudou muito de cenário, mas elas embarcam na mudança, sabe? E aproveitam lá, tanto que não à toa o livro se chama As Férias da Minha Vida. Qual a inspiração? Porque, assim, foi feito no susto, pelo que você falou. Então, assim, de onde é que veio isso? Porque tem alguma... É lógico, todo escritor pega alguma experiência própria, mas, assim, teve alguma coisa de fato parecida com isso, com essa questão da viagem, uma viagem que não pôde ser feita naquele momento? Então, qual a gênese desse livro? Não, assim, mal ou bem, eu tenho uma pastinha de possíveis projetos, um dia, quem sabe, eu vou escrever. E aí eu fui lá catar, né, o que eu tinha mais ou menos mapeado, e aí tinha essa questão de ser uma viagem de 15 anos, que eu queria escrever sobre uma viagem de 15 anos. E eu fiz, né, eu fui para Disney quando eu tinha 15 anos, então foi uma experiência muito legal como pessoa, mesmo como uma adolescente, assim, para estar a primeira vez sem meus pais, sabe, viajando sozinha, como excursão, enfim. E, por outro lado, eu juntei isso com o fato de que em 2015 para 2016, eu passei o ano novo em Punta Cana. E aí eu fiquei em um resort lá. E aí eu fiquei, gente, se eu tivesse vindo para cá adolescente com as minhas amigas, a gente ia aprontar tanto, a gente ia se divertir tanto aqui, sabe? A gente ia fazer cada coisa. E aí ficou isso na minha cabeça também, quando eu fui procurar possibilidades, né, que eu podia escrever ali nesse período.
eu achei esse negócio da viagem, lembrei dessa situação de Punta Cana e falei, acho que dá para colar uma coisa na outra, acho que faz sentido. E eu queria muito que fosse uma história da mesma forma que acampamento, que se passe em um lugar, sabe, fechado, mal bem específico. Então, em acampamento, a protagonista, que é a Amanda, ela vai para um acampamento de músicos, só que ela só sabe tocar 3 músicas na flauta, mas ela vai meio que arrastada pela melhor amiga dela e ela fica lá um mês trancafiada no acampamento sem conseguir sair. Ela não tem como fugir de lá. E da mesma forma, a Isis vai pro resort, né, para passar um mês, e é isso, assim, a história toda se passa ali, né, desde o dia que ela chega até o dia que ela vai embora, o que acontece dentro daquelas paredes, digamos assim. Eu queria que fosse uma história confinada, até para eu não perder o fio da meada, já que eu tinha pouco tempo, mas também porque eu acho que é um estressor muito bom para o personagem, né, tá ali naquele lugar com aquelas pessoas e você não tem como escapar daquilo, ainda que ambas quisessem, né, tanto a Amanda em acampamento quanto a Isis em As Férias da Minha Vida, ambas quisessem fugir daquele momento, daquele cenário em algum momento, elas não tinham como. Então, acho que isso é um fator parecido nos 2 livros que é muito legal, assim, eu gosto de usar. Eu gosto muito de escrever para adolescente, eu gosto muito de escrever young adult, um gênero que eu me identifico muito, apesar de não ser mais adolescente faz algum tempo. Ainda é um gênero que eu leio, consumo muito, tudo que está sendo lançado eu quero ler, quero assistir os filmes adaptados, quero tudo. E, assim, eu acho que eu gosto tanto porque a fase, né, da adolescência, ela é muito gostosa de viver, mas ao mesmo tempo é muito conflituosa, né? A gente está se entendendo como ser humano, vendo o que a gente quer fazer da nossa vida, traçando um pouco da nossa personalidade, ao mesmo tempo que está aproveitando com os amigos, está apaixonada pelo boyzinho que não te dá bola, sabe? Está vivendo lá, brigando com os pais, enfim. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo muda muito rápido, e eu acredito muito que é uma fase que a gente está construindo quem a gente é, né? Está se entendendo como um ser humano realmente. E os livros me ajudaram muito nesse período. Tanto assim como válvula de escape dos estresses da adolescência, mas também como construtores do meu caráter, assim, construtores de quem eu sou hoje. Então eu gosto de pensar que as minhas histórias podem servir da mesma forma para novos leitores, sabe? Podem ser uma válvula de escape, podem ser aquele livro que você lê e fala, putz, eu estou passando pela mesma coisa e essa personagem conseguiu passar por isso, então eu também vou conseguir, sabe? Podem ser um livro que ensina alguma coisa, né? Que faz a gente pensar e debater sobre algum tema. Eu falei que As Férias da Minha Vida, ele ocasionalmente né? Trata de temas importantes e basicamente é um pouco de assédio, um pouco de sororidade, feminismo, tudo de forma bem adolescente, né? Então é bem suave, mas está lá a mensagem, sabe? E é uma coisa que eu acho que é pouco retratada ainda nos livros adolescentes, essa questão do consentimento, de que não é não, sabe? E eu não lembro de ter lido isso na minha adolescência, em muitos livros, sabe? Muito pelo contrário, tinha aqueles beijos forçados que a gente achava romântico, mas na verdade não é, né? E eu queria trazer um pouco isso para o livro, para o debate, assim, para também trazer essa discussão para a pauta dos adolescentes de hoje, né? Hoje a gente vive num mundo completamente diferente do que eu vivi na adolescência, e graças a Deus. Com certeza, com certeza. E esse ano ainda sai aquele conto de Natal, certo? Sim, vai ser um suspense. Os protagonistas são adolescentes, né? Se pergunta se eu escrevo outros gêneros, eu falei que eu gosto muito de young adult e expliquei por quê. Mas eu escrevo sim. Tem um conto meu até numa antologia que saiu pela editora Abril, há um tempo atrás, que foi uma distopia, né? Então, tem alguns outros contos que flertam com outros gêneros. E tem esse que vai ser a minha estreia, digamos assim, no suspense. É um gênero que eu amo ler, policial, suspense. Só não pode ter nada sobrenatural, de espíritos, essas coisas, porque eu tenho cagaço. Tenho medo. Mas serial killer é o que eu tenho a ver, entendeu? Tá tranquilo para mim. Leio tranquila. Gosto muito desse gênero. E aí, eu tenho uma amiga que, inclusive,
lia meu livro lá no Orkut, e ela também escrevia os livros dela, e ela agora é agenciada pela minha agência também, que é a Júlia Cavalcante, e ela escreve mais, também romance adolescente, mas mais guiado, né, para suspense, policial, etc. E aí eu falei nos stories, assim, que eu queria escrever um suspense de Natal, e ela falou, bora? Eu falei, então bora. A gente escreveu. Então tá bem legal, eu espero que vocês gostem, depois venham contar pra gente. Perfeito. Clara, só tenho a agradecer por você ter vindo aqui, prestigiar a Flir. O papo foi incrível, eu adoraria. E eu sei que tem muito mais coisa para conversar com você. Tem várias perguntas aqui, mas eu não. Deixa para uma próxima. Então, mas antes de ir, por favor, deixe seu recado final e, lógico, os seus links, onde é que a gente encontra você nas redes sociais para que as pessoas continuem lendo seus livros e continuem interagindo com você. Então, por favor, seus links. Eu que agradeço, assim, espero que no futuro próximo eu possa estar aí presencialmente também com vocês em próximas edições da Flir. Vocês conseguem encontrar basicamente tudo, tanto os links para as minhas redes sociais, quanto as explicações de todos os meus livros no meu site. E na maior parte das redes sociais eu sou @claraguta, Guta, porque meu segundo nome é Augusta, mas eu não falo isso para muitas pessoas. Eu oculto esse fato. E no Wattpad, por acaso, é Clara Savelli, igual o sobrenome. Se quiser ler os meus livrinhos por lá. E também, se jogar Clara Savelli na Amazon, vão aparecer todos os livros que estão disponíveis para leitura lá, tanto os que são para compra, tanto os que são para ler pelo Kindle Unlimited, se alguém assinar. Maravilhoso, Clara. Muito obrigado. Então, e com certeza, 2022 vai ter uma edição da Flir presencial. Com certeza você vai ser convidada. Então, não posso esperar. Te espero na próxima Flir 2022. Com beijo certeza, grande. Conte comigo. Beijo, obrigada, até mais.